Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da Pivot Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, trazendo novos profissionais inspiradores de diversas áreas que compartilharão as suas trajetórias, experiências, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje vamos receber a Letícia. Letícia Cortez é uma mulher negra, mãe solo, periférica, nascida e criada no bairro do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, capital. Formada em administração, produção de moda e estudante de ciências sociais. É CEO e diretora criativa da empresa e marca de roupas Volat, que tem como missão usar a arte como ferramenta de impacto e transformação social. Atua como palestrante, facilitadora e educadora nas temáticas de moda, arte, cultura, comportamento, relações intra e interpessoais, racialidade, afetividades e empreendedorismo com propósito e impacto. Então, seja bem-vinda, Letícia, é um prazer receber você. Obrigada. Bom, vou começar por aqui. Boa noite a todos. Obrigada pela presença, pelo convite, pela escuta. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha trajetória na moda, um pouco do meu pensamento, um pouco da minha pesquisa, trazer algumas coleções aqui, mas eu queria que fosse um papo muito fluido também, onde vocês podem interromper, vocês podem perguntar, vocês podem jogar comentários, enfim, para que não seja um monólogo, né? No final das contas, é mais uma troca mesmo, uma confluência ali de informações, porque eu não sou detentora de todas as informações e sabedorias, eu não tenho mais vantagem ou mais informação, enfim. Acho que tem uma trajetória ali, mas todo mundo constrói essa trajetória ao longo do caminho, antes mesmo de chegar no mercado. E isso é muito do que eu penso sobre a moda e sobre o meu fazer na moda também. Ele inicia muito antes de materializar através da indumentária, de ir para desfile, de aparecer em lugar tal, em lugar X, enfim. Acho que isso vai ser abordado, mas tem um fazer moda que é enquanto consciência, enquanto construção de quem eu sou, a maneira como eu piso no mundo, como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas, partem um pouco desse fazer moda para além da própria indumentária. Bom, eu fiz uma apresentação, mas para a gente ter como guia aqui e ir trocando, e vou deixar muito. Talvez eu não veja vocês, mas aí eu vou falando e vocês vão me interrompendo, não tem problema algum comigo. Aí vocês me falam se vocês estiverem vendo a tela. Beleza, estamos vendo. E se alguém fizer alguma pergunta no chat também eu posso ler, viu, Letícia, enquanto você vai falando. Ou vocês podem levantar a mão também, e aí a gente abre a câmera e conversa. Boa, perfeito. Bom, já foi feita a minha apresentação, eu ia falar um pouco sobre isso, mas acho que é importante fazer uma autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com cabelo atualmente black, um fundo branco, com uma camisa ali com marrom, uma regata marrom, colar e tom dourado. Então, quem eu sou no mundo e estou agora reflete de novo no meu processo de construção de imagem, de empresa, etc. A Volat, ela é uma marca e ela também se posiciona enquanto um projeto de impacto social, uma instituição que gera impacto social, porque não diretamente a gente realiza trabalhos com a construção de roupas em si, mas a gente realiza muitos outros trabalhos em projetos sociais, em aulas que eu dou em alguns lugares, em alguns territórios, em algumas instituições. Então, tem um fluxo ali dentro já da minha própria marca que vai diferir, né? Difere de muitas outras marcas, porque tem um nicho ali só para o produto. Eu não trabalho só com o produto em si, mas tem outras muitas vertentes que vão caminhar ali do meu fazer na moda. Mas o dia, né, o momento que aí a gente fala que a Volat nasce, é em 2020, no auge ali da pandemia. Eu, o meu sócio, Cássio, e o Salvaro, que também fazia parte da nossa sociedade, decide construir a Volat. Eu
trabalhava com moda de alguma forma. Estudante de design de moda naquela época, e já fazia alguns trabalhos junto com o PIN, que é um projeto de Paraisópolis, que era o Periferia Inventando Moda. Eu venho de uma linhagem muito antiga já de mulheres negras que fazem moda, que produzem o vestir, né, a peça do vestir, que é a minha avó e a minha bisavó, que foram costureiras, modelistas, que sustentaram as suas famílias, essas mulheres negras, que inclusive vêm para São Paulo, sai de Jequié e vêm para São Paulo, sustentar suas famílias com esse ofício. E por muito tempo, minha mãe foi crocheteira, artesã, que construía, enfim, essas peças ali, e ia vendendo nas feiras de artesanato. Então, eu digo que tem um caminho ali que já se construía e eu fazia parte ali dele também. Ao longo do processo, eu entrei em muito conflito com o fazer moda e o fato de eu não me reconhecer nesse lugar, nesse mercado. Não eram pessoas negras, não eram pessoas periféricas, nem as pessoas que estavam construindo o mercado da moda, nem aquelas que estavam consumindo diretamente daquilo que era apresentado por esse mercado. Tinha a questão da segregação racial que acontece. Então, eu entendo que meu fazer moda já estava acontecendo ali no caminho dessas mulheres da minha família. Mas é isso, eu não tinha referência de quem ascendeu economicamente no mercado da moda, sendo um corpo de uma mulher negra, periférica, nordestina, né? Apesar de serem elas que sustentam esse mercado, que estão na produção, que estão nos backstages, etc., não me via muito nesse caminho. É quando eu também entro já em embate, como eu estava dizendo, com o modelo de mercado, com a maneira como esse mercado se estrutura, que é segregador, que é elitista, que gera diversos impactos ambientais, sociais, produz desigualdade, tem muitas questões com esse mercado que, ainda que eu esteja dentro, eu também continuo nesse embate e nesse questionamento do próprio mercado. Agora, por dentro, né, transformando a partir do que eu faço, daquilo, dos lugares que eu ocupo, daquilo que eu produzo. Mas em 2020 a gente decide lançar a Volet, encontro, né? Voltando, encontro o Periferia Inventando Moda em Paraisópolis, começam a produzir através da Afrontosa, que era uma outra marca minha que eu tinha, que tinha mais a ver com curadoria de peças já prontas, e ali a gente fazia alguma customização, o que é hoje o upcycling, né, que as pessoas falam, etc. A gente produzia esses desfiles dentro de Paraisópolis, já era um lugar onde esse coletivo estava discutindo moda a partir da margem, a partir da borda, a partir da periferia, e não uma produção que vem de fora, ou a gente se deslocar para o centro. Ali eu já entendi um pouco como é que funcionava a construção de coleção, o que entregar, a direção de arte, direção de passarela, o casting, tudo ali já começou a ser feito e entendido enquanto estudo e bagagem no Periferia Inventando Moda dentro do Paraisópolis. É onde eu me reconecto com a moda e falo, bom, dá para fazer moda com impacto social. Eu não preciso entrar nesse mercado e manter todas essas estruturas de violência, de desigualdade dentro do mercado. Eu posso fazer através de um outro processo. É quando a Volet nasce. Eu deixo de só garimpar ou fazer uma curadoria, um upcycling ali e passo a produzir roupa de fato. Então, em 2020, a gente fez a nossa primeira coleção. Era uma coleção, enfim, no auge da pandemia, chama colega, chama amigo, vamos para o centro, tira foto e volta, porque a gente precisava jogar isso no mundo, já tinha alguns cursos que a gente já tinha colocado, e sempre pensando a partir da margem. Então, a costureira que fez a nossa primeira coleção era uma pessoa da periferia, da nossa quebrada, a modelista, os modelos 100% racializados desde o começo, e isso é uma diretriz da Volet, de colocar pessoas racializadas, marginalizadas, para construir o trabalho junto conosco, para ocupar os espaços onde precisam ser ocupados. Isso já tem na primeira coleção, no auge ali da pandemia. Enfim, nasce em 2020, em 2021 a gente ganha a primeira proposta da Casa de Criadores, que é o segundo maior evento de moda do país, né, da América Latina, inclusive. Através do PIN, através desse projeto social, porque a Casa de Criadores já tinha uma diretriz ali de conversa sobre trazer estilistas e criadores marginalizados, dissidentes, que estão falando de um outro jeito de fazer moda. E aí, eu não sei se a gente vai conseguir projetar, se deu certo, mas a gente tem a primeira coleção, que é a Margem,
onde a gente já passa a trazer na própria indumentária, que é um reflexo do meu fazer moda. Já que eu não estou só para ocupar os espaços da moda. Bom, acho que isso, o que está no slide vai resumir muito do que eu já falei até agora, nesse momento. Mas a Volet, ela vai nascer desse princípio de não se trata só mais de ocupar os espaços, ou de ser mais uma marca que está fazendo mais roupa no mundo, que, enfim, que já não precisava, mas de uma questão que vai muito além do vestir, de quais impactos sociais, quais impactos a gente está gerando para o meio ambiente, mas em especial falando sobre o debate de racialidade e questões de classe, de outros corpos ocupando outros lugares. O que eu posso dizer um pouco também sobre o que faz sentido para nós, que vai se refletir na indumentária, a gente vai ver aqui ao longo das coleções que isso vai se refletir, é entender o papel social das peças, entender o papel social da moda, o papel social que a gente tem e quais corpos que vão representar esse papel social também que a gente vai demonstrar ali na passarela e vocês vão ver. Mas a indumentária, ela também precisa falar, ainda que não seja um ponto focal. Então, o recorte das nossas peças, o tipo de tecido, o porquê de cada escolha de cor, de conceito, etc., ele vai ser pautado a partir de questões sociais. Eu sou cientista social, então todo o meu processo de pesquisa ele tem a ver com uma pesquisa sociológica. Eu não faço parte, o meu processo de pesquisa não faz só parte de entender a tendência, de entender mercado, de entender consumidor, etc., mas de entender questões políticas, de entender questão de território, de entender questão econômica, de entender muitos outros fatores que isso vai se apresentar nas nossas peças também. Como eu disse, o primeiro convite para a Casa de Criadores surgiu em 2021, já na nossa segunda coleção, que é quando a gente vai fazer o Fashion Film, ainda estava no processo da pandemia. E ocupar um espaço como a Casa de Criadores, era importante a gente já levar o conceito da Volet, a que a Volet pretendia, de quem que ela estava falando, de onde estava partindo seu conceito, sua pesquisa. Então, a gente leva a primeira coleção, que se chama A Margem, onde a gente vai já trazer alguns elementos que é o que a gente vai falar de streetwear, mas eu chamo ali da produção de arte e moda periférica, né? No final é isso, assim. Para além do nome gringo, estrangeiro e etc., que a gente possa falar, é a produção de moda e cultura no seu jeito mais genuíno, que é o que está nascendo da população, que é o que está nascendo do povo. Então, a gente já começa a levar alguns conceitos, algumas indumentárias, alguns elementos para dentro da Casa de Criadores, e desde sempre optando por modelos e fotógrafos, toda a produção com pessoas da periferia, com pessoas, por exemplo, de Paraisópolis, é o caso desses dois meninos, que já era do Projeto PIN, enfim. Um dos elementos que vão aparecer na indumentária, já para falar de margem, é o cotelê. Cotelê que a gente vê muito na marca Ciclone, por exemplo. Então, o cotelê, ele faz parte da indumentária, ele faz parte da produção de moda periférica. A gente traz isso representado junto com o moletom, que também já faz parte, né? Do que vai falar, um moletom com uma roupa assim, X, assada, é streetwear. Você tá streetwear. É isso, é a produção de moda, produção de cultura. E a gente vai levar o boné de crochê também para dentro da Casa de Criadores, já refletindo sobre o que é esse fazer moda. E aí tem uma coisa interessante da minha pesquisa, que ela é vivencial, ela é antropológica mesmo. Então, eu vou até o território, eu entendo, eu escuto, eu observo, eu percebo aquilo ali, e aí eu vou produzir. O baile funk, o jogo de basquete na quadra, perto de casa, tudo isso é muito elemento da minha pesquisa. Então, uma das coisas que se apontou muito forte durante essa pesquisa era o uso de blusas que os meninos tinham, que eles amarravam no baile, né? Então, eles cruzam aqui e amarravam. E aí a gente começou a pensar como é que a nossa marca, além de ser uma marca que está pensando na margem, mas também é funcional, ela tem uma função, não é só roupa pela roupa. E aí, quando a gente vai produzir essa peça aí que tem a alça, a gente vai produzir um moletom que vai ter um zíper que vai abrir, né? Onde está essa modelo aqui, esse modelo.
a gente tem um jeito mais funcional de usar essa peça a partir da reflexão disso, desse comportamento dentro de um determinado território, dentro de uma determinada cultura. A camiseta de várzea a gente vai fazer, então essas camisetas que vão representar muito os nossos bairros, os times dos bairros, tudo isso também a gente trouxe para essa primeira coleção lá em 2021, para se apresentar na Casa de Criadores pela primeira vez, falando a partir da margem, né? Trazendo o que nós éramos. Até então, a Volat, ela não tinha ainda uma diretriz profunda de sustentável no sentido do têxtil, do impacto do têxtil. Então, a gente ainda vai ter algumas peças que vão trabalhar com poliéster, que vão trabalhar com fibras mais sintéticas, artificiais, etc. Mas, a partir da margem 2, a gente já começa a pensar essa reprodução, esse novo comportamento e acordo, né? Vamos dizer assim, que a Volat estava se propondo a fazer. Então, ela tem uma virada de chave ali de identidade muito grande, que é a gente passa a utilizar tecidos de fibra 100% natural. Todas as nossas coleções vão ser de fibras naturais e que não passam pelo tingimento artificial. Por quê? Porque a gente tem um processo aí de litros e litros de água, enfim, tem todo uma grande cadeia ali dessa produção de tingimento, né? Da roupa rosa, da roupa azul e etc., que também é nociva. Então, a gente optou por usar fibras naturais e 100% e sem passar por nenhum processo de tingimento artificial. Esse acho que é um segundo posicionamento que a gente já tem muito forte. E passa a trabalhar com mais textura, com mais funcionalidade, com mais... A gente gosta de falar um pouco que tem a ver com brincar. O vestir precisa ser também um brincar, precisa ser um transformar, onde eu transformo também aquilo que eu uso. E a gente também passa a refletir da margem 1, onde a gente está só reverenciando os modelos, as peças, as produções de moda já feitas, então o coteleu, o boné de crochê, a camiseta de várzea, que já é uma coisa que existe. A Volat, além de pensar nessa representação da produção de moda periférica, ela passa também a pensar no novo lugar que esse corpo, esse território vai ocupar, de mais destaque, onde aquilo que é dado como luxo, como chique, como inacessível, que é aquela peça mais conceitual, mais elaborada, que tecnicamente as pessoas não vão associar o corpo marginal, ao corpo marginalizado, o território marginalizado, a gente passa a colocar como centro também. Então, as nossas peças vão ter um pouco mais de elementos de designer que vai trazer esse ganho de poder, esse ganho de potência, esse ganho de luxo para corpos periféricos, para lugares periféricos, para a nossa narrativa. E aí, margem 2, ela vem nesse sentido, onde a nossa própria indumentária, essa jaqueta, não sei se ela vai ficar com tanta evidência, mas essa jaqueta, ela já faz um desenho de ondas, de margem, no sentido de que a gente também estava saindo da margem e agora já estava ocupando o lugar da Casa de Criadores, a gente já estava no centro falando sobre a nossa moda, mas a gente queria avançar um pouco mais e construir de novo uma identidade da marca, que é textura. Texturas, elementos funcionais, tingimento, peças sem tingimento artificial e fibras naturais. Acho que tem uma construção toda ali de identidade onde a gente passa a comunicar para os nossos clientes, para os nossos fãs, enfim, para quem acompanha a marca, que vai até hoje. Assim, a gente tem uma identidade muito marcante, são as roupas brancas, é um conceito X, é um jeito de contar sobre essa coleção muito diferente, onde vai ter documentário, onde vai ter exposição, onde vai ter vários outros elementos que não só a roupa que vai chegar na passarela. Mas esse já é um primeiro passo que a gente tem. Seguindo aqui, a gente vai para uma outra coleção muito significativa, muito simbólica para a Volat. Inclusive, a gente acabou de sair de uma exposição no Itaú Cultural, onde uma das peças estava exposta, porque é isso, eu acho que tem a gente cresce, a gente amadurece. Eu acho que é um processo em que eu também amadureço. Eu percebo muito nas minhas coleções, enquanto criadores, a gente vai perceber que o referencial não é mais o outro, o referencial passa a ser você. Então, muito do que você vive vai virar pesquisa, muito do que você sente, muito das suas inquietações. Eu sou uma pessoa muito movida por isso. Inclusive, a exposição, né, do Itaú Cultural, ela falava sobre afetos.
Então, não é sobre fazer roupa, é sobre como eu me afeto no mundo, e aquilo que me afetou no mundo eu jogo através da roupa, eu vou materializar através da indumentária. Mas não é sobre isso. Então, minha pesquisa, ela parte disso, e esse é um lugar onde eu já estava numa busca para entender a minha família, quem éramos, quem eram os meus ancestrais, quem eram os meus antepassados. A gente já estava começando a refletir sobre isso, e muito empiricamente, muito Letícia aqui na terapia, conversando, etc. E é isso, para mim tudo é referência, tudo é pesquisa, tudo pode virar uma grande coleção. Aquilo que eu senti, uma emoção específica, uma conversa no ônibus, um papo simples, qualquer coisa é pesquisa, qualquer coisa pode ser o ponto-chave para você fazer uma coleção. Que às vezes a gente fala nada a ver, mas pode ser, sabe? Por isso que a gente fala também, inclusive, enquanto professores, né? Fica falando, olha, tem um caderninho ali de pesquisa, onde qualquer coisa que surgir durante o caminho, durante a trajeto, escreve, porque mesmo que não vire amanhã uma coleção, vai virar produção, sabe? Algum tipo de pesquisa, um tipo de material. E aí a gente tem um crescimento gigante aqui com a Qual Ancestral Você Quer Ser, que vai coincidir com a primeira vez da Violet na passarela da Casa de Criadores. As outras duas coleções foram fashion filmes. Inclusive, vocês conseguem ter acesso lá no canal da Casa de Criadores também. Então, esse é o primeiro campo. A Violet, ela vai para a passarela e aí a gente quer contar ainda melhor, com ainda mais, de forma ainda mais visual, sensorial também, eu diria assim, porque a passarela lá traz, né, esse jeito da gente brincar também com os sentidos das pessoas, com as emoções, com os afetos, é uma outra coisa do que você vê vídeo. Então a gente falou, bom, a gente precisa ir num campo de mais profundidade, o que você está fazendo? Porque é sempre assim, essa coisa, tipo, vamos fazer uma coleção, vai ter um desfile. O que você está sentindo? O que você está achando? O que você está pensando? Do que você está pensando que aí dali a gente tira alguma coisa? E aí nasce a coleção Qual Ancestral Você Quer Ser, que é um baita case, assim, para mim, para a marca em si, que vai trabalhar a partir da jornada, da pesquisa mesmo, sobre as mulheres da minha família, sobre essa minha avó, sobre a minha bisavó, sobre a minha mãe, o que é fazer moda para essas mulheres, até chegar a essa pessoa que eu sou, essa criadora e artista que eu sou. Mas muito num campo de questionamento. Onde estão essas mulheres negras? Por que a minha avó, enquanto modelista, enquanto estilista, né, que hoje a gente nomeia como estilista, mas inclusive a gente tem um documentário, no documentário ela fala que o sonho dela era ser estilista. E aí, como assim essa mulher não é dada como estilista? Como assim a estilista dela não é validada como um lugar de pesquisa, como alguém que merece estar nas salas de aula, que merece ser escutada, que merece ser ouvida, enfim. Então, passo a pesquisar sobre essa mulher, que está muito próxima de mim. Eu não estou estudando Chanel, eu não estou estudando Schiaparelli, eu não estou estudando essas mulheres, quem foram essas pessoas, estudando a minha própria origem, a minha própria história, a minha própria herança dentro da moda. Então, essa pesquisa foi muito profunda nesse campo. A gente vai olhar para a estrutura da casa, para a história dessa casa que vai se fazer presente em muitos momentos, das fotografias, do que ela está sendo, do que ela está falando. A partir disso, a gente se conecta com as adinkras, e o que são as adinkras, e como as adinkras vão aparecer nos portões das casas brasileiras, na diáspora africana, o que isso representa dentro de uma família negra, dentro de um bairro periférico que foi sustentada por essa mulher negra. Enfim, tem muitas nuances dessa pesquisa que olha como vai surgindo, de um papo, assim, de uma vontade só minha de entender um pouco mais da minha história. E aí a gente vai refletir tudo isso na indumentária. Então, as nossas peças dessa coleção vai ter bordado com as adinkras que estão presentes no portão. A gente vai ter uma peça feita com crochê, com macramê, que foi feita pela minha mãe. A gente vai ter a representação de uma peça, de um look, né? Que é esse que estava no Itaú Cultural. Esse que está com... Esse aqui, não sei se vocês conseguem ver que está com macramê aqui. Enfim, então tá um casal aqui. É uma peça que ela vai fazer a releitura de um conjunto que minha avó fez 2 dias antes de se casar com meu avô no cartório. Ela foi lá, fez uma saia, um blazer branco e foi casar. E aquilo ali me tocou muito, assim, nesse sentido de realizar sonhos, realizar vontades, construir sua família enquanto uma mulher negra, enquanto um homem negro, como meu avô também, aqui em São Paulo, com alguns filhos, não deixar de se ver, de se
ver bem, de ver o seu corpo vestido da melhor forma, do melhor jeito, etc. E aí, ainda naquelas condições, ela vai e faz essa peça, né? E faz esse look. Acho que tem toda uma simbologia desse fazer da moda, com os afetos, com as relações, com o que aquilo representa, e para mim fazia sentido. E hoje, com a exposição intercultural, eu sou meio, enfim, da intuição, assim, das coisas se conectam em algum momento, os nossos caminhos se reafirmam, a vida se reafirma e o caminho se reafirma ao longo dos anos, do tempo, é que a exposição vai falar de afeto, vai falar de relação, vai falar sobre fazer moda a partir de relações, a partir de inquietações. Então, foi através de um afeto, da fotografia, de um afeto da minha avó, de fazer uma roupa para simbolizar a afetividade dela com meu avô. Eu ver essa fotografia, ela contar essa história, a gente produz uma coleção que hoje vai para um Itaú cultural, assim, para falar sobre indumentárias que falam sobre afeto. Então, tem todo o elemento, assim, que vai dar base. Para além disso, essa coleção eu queria muito trazer esse aspecto de realeza, de estar, de ser esse corpo marginal, de ser esse corpo violado, mas enquanto realeza, enquanto grandeza, enquanto sua potência, sem deixar de perder essa simbologia da afetividade. Então, as fotografias são feitas dentro de uma casa, da casa da avó do nosso ex-sócio. Então, tinha que manter essa ideia de afeto, mas essa ideia de afeto a partir da grandeza, a partir do luxo, a partir da ascensão, não pelo material, mas pelas memórias que foram criadas naquele ambiente, pelas memórias que são criadas a partir da roupa, a partir do vestido, a partir da moda. E aí a gente também questiona não só falar sobre os nossos ancestrais, mas também a gente pensar que tipo de ancestral que a gente vai ser. Tá bom, essa é a história, essas mulheres não foram reverenciadas enquanto estilistas, mas agora eu sou uma nova estilista. E o que a gente está criando dentro do mercado? Já que eu estou aqui nesse mercado, já que eu estou na moda, já que eu decidi fazer isso, o que eu estou fazendo, então, para mudar a história, para mudar essa herança, para mudar essa estrutura como um todo? Então, a gente precisa se questionar o que fazer. Para além de olhar a ancestralidade, vamos olhar a ancestralidade, vamos olhar para o passado, o que eu faço hoje que vai me garantir heranças diferentes, uma ancestralidade muito diferente, uma história muito diferente. Eu já sou uma história muito diferente. Eu já sou alguém que está empreendendo e que decidiu fazer moda, não por necessidade que tinha, não porque é um lugar de subalternidade, né? Porque as mulheres costureiras eram vistas num campo, né? Era um cargo subalterno, era um cargo inferior. Eu já não me nomeio assim, eu já me coloco em uma outra posição. E é para isso que eu trabalho, é para que outras gerações, para que outras pessoas já tenham um outro mercado, já tenham um outro lugar de fazer moda, já tenham um outro jeito de fazer moda que não está passando pela necessidade, que não continue esvaziando e silenciando e apagando o fazer moda de pessoas negras, o fazer moda de pessoas indígenas, o fazer moda de pessoas periféricas. E acho que a gente tem feito um trabalho aí, todo mundo junto, vocês aqui, o Ecotesse, eu, uma galera fazendo esse trabalho ali de mudar um pouco dessas estruturas. Mas essa é uma coleção importante, num lugar importante, né, como Casa de Criadores, para uma passarela, eu acho que era um recado que a gente precisava dar. E a gente vai inaugurar um modelo também de fazer coleção, que era, eu preciso também gerar acesso sobre essas coleções, sobre o meu processo de pesquisa, que não seja só pelo produto, onde qualquer um tem acesso, onde as pessoas recebam informação. E eu acho que é isso, tanto quanto disseminar o consumo de produtos, que não é uma linhagem muito minha de ficar, enfim, contribuindo para a aceleração de consumo de produtos exacerbados, como que a gente pode, talvez, promover o consumo de conteúdo, promover o consumo de informação, promover outro tipo de conteúdo, não só a roupa. A gente tem a roupa, mas quais são os outros produtos que as pessoas conseguem ter acesso? E aí, documentário é uma coisa que a gente vai estrear com essa coleção, onde vai contar a história da minha avó, a história da minha mãe, a minha história, para trazer a narrativa da própria coleção. Eu acho que isso é um jeito muito interessante de fazer moda, para além do, tipo, joga a roupa na passarela e vai. Assim, tem muitas outras camadas dentro da moda que dá para se trabalhar, para se explorar, para se inovar também.
que aí é isso. Ainda que a pessoa não me consuma enquanto marca, ela vai me consumir de alguma forma. Ela continua consumindo a Volet. A Volet está construindo comunidade, a Volet está construindo a relação. A Volet, ela está chegando nos clientes, nas pessoas que precisam consumir, que precisam chegar. Vou avançar aqui um pouquinho mais para a gente ter tempo para conversar. Essa é uma outra coleção, nosso segundo desfile, onde a gente vai falar sobre, que tem um nome, né, que vai pegar o nome antes do Brasil. Era um momento do Brasil em si, onde a gente estava começando a entrar na ideia, a gente tinha a questão do patriotismo muito forte, que estava sendo invocado de uma forma muito errônea, de uma forma muito conservadora, de uma forma muito violenta, e que no final acabava violentando exatamente os corpos que são sempre violentados, que eram pessoas negras e indígenas. Então, isso já é um lugar que a gente parte de conversa. E um outro campo estava começando a invocar a bandeira do Brasil como o Brasil Core. A gente teve um pouco dessa tendência, dessa trend e afins, e isso também me causava alguma questão, tipo assim, ok, não estou com patriotismo ali conservador, mas eu também não estou nesse campo de vamos vangloriar essa bandeira, porque essa bandeira foi instaurada a partir de violência. Esse Brasil que a gente está querendo invocar é um Brasil que está fundado em sangue, está fundado em genocídio, está fundado em apagamento. Então, eu quero falar de um Brasil que existiu muito antes do Brasil existir, de Pindorama, de Abiala, eu quero falar de outras coisas. Então, a gente vai fazer uma parceria muito importante com a Xamânica, ela vai contribuir comigo nessa pesquisa, que é uma mulher indígena, do audiovisual, da cultura, produtora também de moda. Ela já vai construir a coleção antiga editorial, é feito com ela na produção. Como eu disse, a gente tem uma camada de pessoas, né? Não é eu vou lá e tiro foto, é fotógrafo, é videomaker, é a costureira, a modelista, tem uma galera, o cash, enfim. Então, essa galera toda também é uma galera da quebrada, uma galera periférica, são mulheres, são pessoas racializadas. Na segunda coleção da Volet, na Casa de Criadores, a gente convida a Xamânica para fazer esse trabalho junto conosco, porque não fazia sentido eu falar de um Brasil antes do Brasil sem ter uma pessoa indígena junto comigo. Tem um campo ali de muita coerência no que eu faço, que isso me provoca. Então, beleza, vamos falar sobre isso, mas a gente tem pessoas que de fato vivenciam isso para falar. Não dá para eu esperar que, sei lá, o estilista X fale sobre periferia, sobre moda periférica. Não dá, você tem vivência sobre isso, você entende o que é essa produção de moda, essa produção de arte e de cultura. Então, isso é um jeito que a Volet trabalha do início ao fim. E aí a gente vai falar sobre o Brasil antes do Brasil. É a primeira vez na história da Casa de Criadores onde a gente vai ter um cast 100% racializado, onde 50% dos nossos modelos eram negros e 50% eram pessoas indígenas. Pessoas indígenas aldeadas e pessoas indígenas em situação já de urbanidade, enfim, aqui na cidade de São Paulo. Mas a gente decidiu, do começo ao fim, ter pessoas indígenas junto com a gente. E aí tem um marco histórico, que é muito importante. A única marca da Casa de Criadores até hoje que teve um cast 100% racializado. Nenhuma outra marca entregou isso, nenhuma outra marca fez isso. Nenhuma outra marca gerou impacto, de fato, de se conectar com essas pessoas, de trazê-las para cá. A gente, inclusive, nesse dia do desfile, a gente teve que acolher a família de um dos modelos, porque é isso, é um outro campo, né, onde eu estou na passarela, eu vou estar em ascensão, não é eu sozinha, né, a minha comunidade inteira, a minha aldeia inteira é junto comigo. Então, a gente vai precisar entender que o bastidor, o backstage, não vai compor um único modelo, não é uma quantidade fechada de equipe. Eu tenho a família desse modelo que precisa estar, ainda que outros não precisem, ainda que outros não queiram, é uma outra cultura, é um outro comportamento, é um outro costume, a gente precisa respeitar. Então, é no detalhe, coisas muito pequenas, né, e bobas que se parece não ser, mas isso de fato é inclusão, isso de fato é equidade, isso de fato é diversidade do começo ao fim, não é só colocar na passarela, mas é você fazer esse processo de acolhimento como um todo. Então, essa é uma outra coleção que a gente vai ter. E já nessa coleção, a gente vai trabalhar com o cânhamo. É a primeira coleção que a gente vai ter um tecido de cânhamo presente. Como eu disse, a gente passa já, desde a margem 2, a trabalhar com um tecido só de fibra natural. Então, a gente ainda estava com a lésia, a gente estava com o algodão, né, a sarja, a gente estava com o linho,
e passa a trabalhar com cânhamo desde então, em especial nas nossas coleções de primavera-verão, né, que era o que a gente tinha tabelado na época. Hoje, por exemplo, a gente está num outro formato de trabalho, mas especialmente na primavera-verão. Essas são algumas fotos do que a gente produziu ali na passarela, que a gente entregou na passarela. E aí a gente chega na coleção Comunhão, que vai refletir um pouco sobre religiosidade, sobre espiritualidade, sobre o que é comungar, para além do significado, né, da simbologia religiosa, católica, cristã, mas comunhão como um todo, comunhão que acontece no baile funk, comunhão que acontece numa roda de samba, comunhão que acontece no terreiro, comunhão que acontece na igreja. Comunhão, quando a gente se reúne, isso aqui, por exemplo, está acontecendo, é comunhão. Porque também a gente está passando por um processo específico no Brasil, onde eu vou me debruçar em pesquisas sobre essa questão da crescente do conservadorismo a partir do viés religioso, né? O conservadorismo, ele só se sustenta por conta de uma religiosidade específica ali, que dá estrutura para dominação, para violências, para racismo, para várias outras coisas. Mas ok, a gente entende que isso aqui acontece a partir dessa ideologia, a partir dessa religião, mas a gente precisa também entender outras religiosidades e precisa entender qual que é o papel da igreja para essas pessoas, qual que é o papel do terreiro para essas pessoas, qual que é o papel do futebol de várzea, qual que é o papel do baile funk. Tem papel que é um papel de cuidado, que é um papel de acolhimento, e esse papel só pode ser exercido em comunhão. Então, quando a gente passa aí um pouco mais profundamente na pesquisa e olhar, e a gente queria trazer essa conversa para o público sobre o que é comunhão, já que é reunião de pessoas e reunião de pessoas para fazer bem para umas para as outras, para acolher umas às outras, por que a gente discrimina? Por que a gente violenta? Por que a gente viola esse direito básico de comungar, de se reunir, de ser acolhido? É a partir dessa coleção. Então, a gente vai ter algumas representatividades de santidades, de, por exemplo, esse primeiro look, a gente quis falar um pouco sobre a Nossa Senhora Aparecida, esse manto de Nossa Senhora Aparecida. O segundo, que tem as palhas da costa, onde a gente fez de forma muito manual, que tem os búzios no colete, etc. Ele vai representar o orixá, o Baluayê. Então, a gente quis fazer essa comunhão, a gente falou, né, esse baile acontecendo na passarela, porque no fundo foi um baile também, a direção de arte maravilhosa. Luau, inclusive, se está por aqui, participou com a gente, ele produziu junto com a gente a direção de arte, produção de editorial, de fashion film, 1000 coisas, a gente já estava aí nesse corre juntos. E a gente queria fazer um baile, queria fazer uma comunhão de diversas santidades, de diversas representações de espiritualidade ali para a gente discutir intolerância religiosa como um todo. Acho interessante também falar que esse é um primeiro momento onde a marca também passa a questionar o seu papel de diversidade e inclusão, pensando em corpos PCDs. A gente ainda não tinha roupas adaptáveis para corpos PCDs. A gente vai inaugurar nessa coleção. Então, essa peça que o modelo Gustavo está usando, foi uma peça produzida em colaboração junto com ele, escutando ele. Como é que é esse processo de vestir? O que incomoda? O que é ruim para você? O que você acha que facilitaria? Enfim. Então, toda a peça ela é fechada com velcro na lateral. A camiseta que ele está usando, a calça que ele está usando, a jaqueta que ele está usando, com a renda, etc., ela é toda de velcro para a gente fazer esse processo de adaptação. E aí, o site da Volet até hoje, até o momento, a gente tem muitas peças específicas onde as pessoas podem solicitar essa adaptação. Precisa de peça adaptada para um corpo PCD. Porque, no fundo, a gente nunca está refletindo também muito sobre isso, né? A gente está falando sobre um corpo gordo, a gente está falando sobre mulheres, a gente está falando sobre pessoas racializadas, etc. Mas e esse corpo PCD? O que ele ocupa? Como ele ocupa? Como que a gente escuta o processo do vestir para ele? Isso, para mim, está ligado à sustentabilidade. Isso, para mim, está ligado ao impacto social, de alguma forma. Isso está ligado ao processo de diversidade, inclusão e equidade como um todo. E aí a gente vai ter Fashion Film, que é uma produção já nossa, mas a gente vai ter também o documentário que se chama Deus Abençoe o Rolê e Exu Nos Acompanhe, que também está no YouTube, onde a gente vai conversar com diversas lideranças religiosas, com pai de santo, que inclusive vai participar do nosso desfile. A gente vai ter conversa com o pajé, a gente vai ter conversa com pessoas que frequentam baile funk, com dançarinas. A gente vai falar sobre como que essas pessoas enxergam os lugares onde elas ocupam enquanto um lugar de comunhão. O que é comunhão para elas?
e como isso reflete nos lugares onde elas estão. Liberei o vídeo. Por fim, a gente ainda tem uma outra coleção que ainda não lançamos no nosso site, então ainda não trouxe, mas vocês conseguem ver o desfile e algumas fotos no nosso Instagram e o desfile na Casa de Criadores, mas decidi não trazer ela por enquanto, que é a bateia. Mas eu vou trazer como uma última apresentação a Urbanidade. A coleção em Urbanidade também vai partir de uma pesquisa da comunidade, da filosofia, da estrutura política, enfim, como um todo, do povo iorubá. Então, a gente vai se debruçar nessa pesquisa. De novo, não é uma pesquisa só visual, não é só sobre a indumentária, mas é sobre artigos, livros. A gente vai entender filosofia de Orunmila e Fá. A gente vai entender vários outros elementos que vão construir essa ideia do que é um povo iorubá, ainda que isso não e nunca vai refletir isso na roupa por si só. Acho que tem muitas outras camadas do que é fazer moda que não vai estar na roupa. Mas todos esses elementos a gente vai trazer de alguma forma para a passarela, através dos cabelos. Então, os cabelos vão ser uma grande releitura de fotos, de fotografias, de imagens que a gente, enfim, encontrou ao longo das pesquisas. Os recortes dessas peças de roupa, então o uso do lenço, como isso tem a ver com a religiosidade, também não só quando a gente fala, né, de religião de matriz africana, é importante a gente pensar também, enquanto muçulmanos, a grande parte do continente africano usa os lenços, usa não, eu esqueci o nome agora, mas usam os lenços, vou colocar assim. Eu vou finalizar, talvez, nessa coleção em Urbanidade. Acho que tem muitas coisas ali que a gente trabalha, que a gente faz, mas para abrir também para conversar com vocês. E essa, de fato, era a última coleção. Acho que faz sentido a gente só falar sobre esses cases, onde a gente estava na casa, no Itaú Cultural, com a exposição Afetos. A gente também tem peças que foram usadas pela Globo, dentro do documentário, que vai falar sobre o movimento negro, a Larissa Luz, o Djonga, enfim. Então, foi um trabalho que o Departamento de Diversidade e Inclusão Racialidade, né, o Negritudes ali que a gente fala, dentro da Globo, obrigada, eles vão nos convidar para fazer parte, enfim. Então, tem alguns cases muito interessantes ali do que é fazer moda da Volet, de que dá certo também, assim. A gente tem um pouco dessa ilusão que não dá para fazer impacto, que não vai gerar buzz, que as pessoas não vão vir atrás, que o mercado não vai devolver, mas tem algumas devolutivas importantes financeiramente, mas também de relacionamento, enfim. Vamos marcar uma aula presencial, eu vi alguém comentando, vamos. Acho que vai ser interessante. Não, com certeza. Eu falei que você nem falou do outro lado do seu trabalho, com esse trabalho incrível, né, de comunicação, nem deu tempo, não acredito. Muitas E como coisas. sua marca é nova e quanta coisa já fez, foi tipo uma coleção por ano, Letícia? Como é que funcionou? A gente até então estava trabalhando com 2 coleções por ano, pensando no calendário de moda, né? Então a Casa de Criadores ela vai ter sempre 2 edições, São Paulo Fashion Week, o que é primavera, verão, outono e inverno. Ano passado a Volat decidiu que não, a gente entrega só uma coleção por ano, por uma questão também de sustentabilidade, de impacto ambiental, mas também, enfim, de reflexões. Acho que tem um processo de aceleramento dos estilistas, dos criadores, que provoca algum tipo de adoecimento, que provoca uma escassez, que provoca um vazio artístico, que para mim estava sendo muito gritante. Aí eu falei, não, calma, produção de coleção, dessa pesquisa toda, de tudo isso que é feito, precisa de mais tempo. Então, a gente agora tem entregado uma coleção por ano. É um reflexo, né, da nossa vida super rápida, que tem que ter muito conteúdo, gerar conteúdo, e a gente consome, já que é coisa nova, né? Sim, de decidir quebrar um pouco com esse ciclo, não alimentar. Nem para mim, nem para os meus clientes. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, estou impactada com a Tati. Luau, pode falar. Levantou a mãozinha. Boa noite, gente. Tudo bem? Oi, Lê. Oi! Eu tenho uma pergunta. Sábado passado a gente teve uma aula, enfim, uma atividade, e aí onde a gente teve que resolver vários problemas na moda. E eu escolhi, outras pessoas que estavam junto comigo, a gente escolheu falar sobre a comunicação
o problema de comunicação que existe na moda ainda, né? Aliás, eu curti comunicação justamente porque eu vejo um grande problema na comunicação da moda, e aí você trouxe uma questão muito sobre a questão do impacto social. E um dos problemas que a gente deu uma solução era sobre a questão do tempo, né? Tipo, um tempo que tá aqui em São Paulo não é o mesmo que tá lá ali no Nordeste, né? E aí as lojas comerciais, enfim, não pensam nisso como um todo. Então, pensando, você que é estilista e criadora, como que a Volute poderia pensar nisso? Vou criar uma nova coleção, como que eu vou pensar nessas estações? Porque mesmo estando verão aqui em São Paulo é um verão diferente, um verão totalmente diferente no Nordeste. Que eu acho que ainda, e acho que isso tem tudo a ver com a questão do impacto social e a inclusão, né? Que eu ainda acho que as marcas ainda não pensam sobre isso. Boa. Ótimo, eu gosto muito dessa provocação, porque é um processo em que eu, enquanto criadora, estilista, eu acho que todo mundo precisa fazer esse tempo todo, é se autocriticar, se questionar. A collab com o Gustavo, por exemplo, na produção da peça para um corpo PSD, ela parte disso, tipo assim, como assim eu estou falando de diversidade? Será que eu estou falando de diversidade mesmo? Quem é que não está aqui? Quem não está sendo cuidado? Quem não está sendo olhado, enfim, sendo representado? E acho que isso, Lau, ainda faz parte muito do meu jeito também, enquanto artista, enquanto criadora, de fazer. A gente ainda não está pensando em outras regiões. A gente tem pensado, de fato, a partir do nosso território, mas acho que é um ponto também de. Pode parecer que é não inclusivo e não acessível, mas acho muito difícil que eu consiga produzir algo que vá atender o Nordeste, porque eu não sou nordestina, porque eu não faço parte daquela região. O que talvez eu pudesse fazer, nós, enquanto criadores, é quais collabs, quais colaborações a gente consegue fazer, onde essa pessoa que está no Nordeste, ela vem colaborar junto comigo, e aí a gente conflui em nossas sabedorias, em nossas experiências, etc. Ainda que eu tente muito, ainda que eu vá para aquele território, o meu olhar vai ser o olhar de quem cresceu, de quem se construiu e se constrói ainda no Sudeste, de quem ainda se constrói no Capão. Inclusive, eu não consigo atender a demanda, a necessidade, talvez, de quem está morando, às vezes, no meu próprio bairro. Às vezes, a roupa que eu faço, talvez não seja acessível por N fatores, pela minha estrutura, pelos custos que geram você ser uma marca sustentável, ser uma marca independente, por questões de desigualdade social, política, etc. A pessoa que está no meu bairro, ela não vai conseguir acessar aquilo que eu construo, aquilo que eu faço, ela não vai consumir o meu produto. Mas ela se conecta com um outro lugar, com uma outra pessoa. Que é isso, tem as suas limitações de quem você é enquanto criador. Acho muito interessante essa provocação, acho muito importante. Eu acho apenas que eu, Letícia, não gostaria de dizer como é que o Nordeste se vestiria ou deveria se vestir. Eu queria, talvez, me conectar com estilistas nordestinos e juntos a gente construir, nortistas e juntos a gente construir. Eu gostaria de não dizer a alguém aqui do Sudeste o que eu imagino, o que eu penso sobre como é que o Nordeste se veste. Enfim. E tem um negócio da pesquisa que é interessante, que parece bobo, é escutar as pessoas, escute as pessoas. Vai, converse com as pessoas sobre o que elas acham, sobre o que elas pensam, como elas se vestem, o que é difícil, o que é muito bom, o que podia piorar, o que podia melhorar, não sei. Assim, vai ouvir as pessoas. A melhor pesquisa também é o povo. E aí você vai entender, talvez, essas necessidades ali, ou aquilo que não tá batendo. Você vai falar do Nordeste e, cara, acho que não bateu uma pelúcia aqui para falar sobre uma coleção nordestina, sobre o Nordeste, sobre uma região do Nordeste. Talvez faltou escuta, talvez faltou troca com quem vive. Não sei se atendeu. Respondido, né? Mais que respondido. É uma coisa do lugar de fala mesmo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui no chat que foi antes da Giovana levantar a mão. Deixa eu ver aqui. Do Eric. Oi, Letícia, meu nome é Eric. Seu trabalho é muito importante para elevar a moda periférica a outro nível.
A minha pergunta é: o que você acha que o futuro reserva para a moda periférica, no sentido de ser uma forma de manifesto cultural valorizando as periferias brasileiras? Cara, eu dou muita aula, né? Dou aula no núcleo de moda da Fábrica de Cultura de Jardim São Luís, no Senac, afins, e eu não me canso de surpreender a cada turma o quanto vocês já estão muito prontos, o quanto, por exemplo, essa discussão, essa pergunta, na minha época não existia, não tinham que conversar com as pessoas que já estavam falando, sonhando sobre moda, sei lá. Sim, e isso me angustiava, tipo, galera, essa aqui precisa ser diferente, essa moda precisa conversar sobre outras coisas que não são roupa. Então, eu acho que o futuro, ele tá muito bem, cara. Muito bem no sentido de que a gente tem criadores pensando globalmente, pensando no macro, pensando para além da roupa, pensando em impacto ambiental, impacto social. Essa coisa que as pessoas falam, meio moda, recycling, moda circular, que da hora que é moda, sabe? Isso a gente já fazia mesmo, a periferia sempre fez essa troca, é o que a gente cria, a gente. No fundo é isso, eu falo que o celeiro de criação de moda e cultura sempre vai ser a periferia, sempre vai ser o povo. Então, quando eu olho para a sala de aula e para quem está chegando, para vocês que estão chegando, que estão fazendo já, inclusive já são parte desse mercado, tá muito bem. Socialmente, ambientalmente, eu fico refletindo que está muito bem. O que eu tenho medo é do quanto isso pode só se resumir à própria roupa. Ainda que a gente tenha muitas ideias, é como é que essas ideias, essa consciência, esse movimento, esse manifesto, esse jeito de ver a vida na periferia que a gente tem, que é próprio, como ele está na forma de empresa, na forma de marca, na forma de roupa. Porque senão a gente vai ser mais um acúmulo de roupinha, nananã, de roupinha, não sei o que lá, nananã. E para finalizar minha fala, eu não sei se eu te respondi. Então, acho que está muito bem, mas acho que a gente precisa intensificar mais essa conversa sobre impacto ambiental e social na produção, no agir, no fazer. Mas também tenho muito medo e não gosto muito, acho que tem muitas. É uma linha muito tênue essa ideia de moda periférica. Eu tenho sempre a sensação de que estão nichando aquilo que a gente faz. Então, você não faz moda, você faz moda periférica. Quando tiver pauta da moda periférica, da moda negra, da moda afro, aí a gente te convida, aí você tem espaço, aí você fala, aí você tem holofotes. Quando a gente for falar de moda, não é você que vai aparecer. Moda são as pessoas brancas, são as pessoas da elite, são as pessoas da belas artes, são essas pessoas. Então, um jeito também que, de novo, a gente dá espaço. Mas espera aí, você não é o que não é o que está dado, você não é o mercado, você é o nicho do mercado. Você é aqui a periférica, a moda periférica. E moda periférica é muita coisa, né? Moda periférica, para mim, é agir a partir da periferia. Moda periférica tem a ver com a consciência desse criador que parte da periferia. Moda periférica, para mim, tem a ver com a estrutura da empresa, como é que a empresa se constrói, quem são as pessoas que trabalham, como é que essas pessoas são pagas. Isso é um fazer moda periférica, é o fazer, como um todo, e não a roupinha X que vai representar a periferia. Porque a roupinha X que vai representar a periferia não está englobando a periferia, porque a periferia é a Dona Maria, o seu Zé, é a Giovana, é o Marcos, é a Letícia. É muita coisa, são muitas pessoas. Não dá para a gente falar, olha, isso aqui é o que parece moda periférica. Então, eu fico sempre muito receosa enquanto essa nichação ela mais separa do que engloba a gente, quanto ela mais vai estereotipar do que colaborar, do que evidenciar e potencializar. Ela vira mais um estereótipo. Isso aqui vocês fazem aqui, isso aqui é o que é o verdadeiro, moda é isso aqui, arte é isso aqui. Arte periférica é um outro nicho, é uma outra coisa. Quando for para essa pauta, a gente, quando for, todos os outros continuam fazendo. Então, no fundo, eu sou uma criadora periférica que faz moda. Estou fazendo moda a partir da minha consciência periférica, do meu jeito de fazer periférico. Não sei se eu respondi. E eu sei que vocês estão no tempo de vocês também. Não, ó, os comentários, assim, vamos ouvir o que ela tem para dizer. Tipo, é preciso, tá todo mundo querendo mais, ninguém quer acabar aqui esse encontro. Ai, mas eu acho que você super respondeu.
E é muito lindo, né, ter esse espaço de fashion filme, de documentário, né? Eu acho que aí você consegue contar a história, né? A sua história, a história que você quer contar. Porque é muito pouco, né? Muito pouco a gente vê um desfile, a gente vê o site, né? Normalmente tem mais essa coisa do comercial, né? Uhum. Muito lindo. Dá trabalho, mas é muito lindo. Acho que eu vou pedir para a Giovana. Pode falar, Giovana. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi, Letícia, boa noite. É um prazer conhecer o seu trabalho e, assim, toda essa junção que você traz é muito essencial. Você traz muito da história, né? Todos os seus estudos, tudo ali que você traz, não só no desfile, mas no que é a Volat, né? A sua marca, e o que é você, o que te representa. E assim, eu acho que hoje em dia, em alguns lugares que nós aqui do curso frequentamos, a gente não vê isso. O que é a história? Onde é a essência? Onde estão as referências? A gente não vê algo tão real e tão profundo e de um impacto tão grande como o que você faz, o seu trabalho. E eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga daqui a alguns anos a sua empresa e quais são os maiores valores que você traz na Volat e as maiores fraquezas, como um mercado que, infelizmente, enfrenta essa, vamos colocar, competição com algumas marcas que acabam tendo uma visibilidade maior, mas que, sem dúvidas, não entrega nenhum por cento do trabalho que você faz. Então, assim, parabéns, de verdade. E eu espero que o Moda Lab te leve para uma aula presencial. A gente tá aqui implorando. Tati, Dani e Giovana estão de prova. A gente quer você lá, presencial com a gente. Eu Muito quero obrigada. também. Imagina, eu que agradeço. Eu quero também, por favor, faça uma manifestação, um abaixo-assinado. Pega lá uma lista de uma galera que eu vou com certeza. Obrigada pelas palavras. Eu acho que tem dores e ganhos. Como eu disse, o meu caminho ele vai se reafirmando. Eu vou acreditando nisso e acredito muito. Sempre tento passar isso para os meus alunos. De cara, pode parecer muito louco, pode parecer muito disruptivo, pode parecer muito transgressor o que a gente vai fazer, muito diferente, talvez não dê lucro, talvez a gente não vai virar uma Coco Chanel e etc. Mas você está firmado no seu propósito, você está firmado no seu compromisso, você está firmado no que você veio para fazer, sabe? No que você se dedicou a fazer. Então, existem dores e delícias desse campo. Mas uma coisa que para mim confirmou esse caminho é estar numa exposição do Itaú Cultural, alguém me ligar, me mandar um e-mail e falar, olha, tem uma peça X da coleção de lá de 2022. E a gente viu isso, aquilo outro, a gente quer que a sua peça esteja aqui durante tantos meses e a gente vai pagar e a gente vai não sei o quê. É quase a reconfirmação que eu falei, inclusive do nome, a proposta, não era qualquer coisa, não tinha que tem a ver com o meu caminho. Quando a Globo entra em contato e fala, olha, a gente quer comprar essa peça, não é uma produção que a gente só quer ali, eu estou pagando, eu preciso dessa peça para Larissa Luz, dessa peça para o Jong, etc. É o encontro que eu tenho com aquilo que faz sentido, com as pessoas que fazem sentido com a minha marca, com o trabalho que vai ser entregue. Então, não é qualquer coisa que talvez possa, inclusive, desvalorizar o meu trabalho, desvalorizar o nome da marca, desvalorizar o meu conceito, dependendo de quem é, para onde vai, o que vai ser feito, o que vai ser contado de história a partir da roupa que está sendo colocada naquelas pessoas. Ali na Globo tem a confirmação, porque está falando sobre o movimento negro. Enfim, então, para mim, as delícias são... Você tá tão... Tem uma identidade tão forte, um propósito tão forte, que as empresas grandes, interessadas nesse discurso, interessadas nessas pautas, interessadas em trabalhar com impacto, elas chegam, elas vão chegar. E que maravilhoso, porque vem com dinheiro alto, assim, legal para a gente, banca o nosso trabalho, bacana isso. A dor é, talvez, como eu não estou no hype, como eu não sou a LV, como eu não sou a Balenciaga, como eu não tenho nem a grana, nem a estrutura desses caras, e não tenho nem a consciência, a diretriz que eles têm, não estou nessa vibe, nessa competição, não é meu parâmetro, minha referência,
é que talvez a gente não vai ter tanto consumidor. Talvez a gente não tenha tanto cliente, talvez a gente não vai bater a meta aqui de faturamento que outras marcas estão batendo. Mas isso é uma coisa que também, para a gente na Volet, já tem sido, enfim, cuidado. Porque a gente está indo para a sala de aula, porque a gente está indo para o Senac está fazendo parceria com a gente, porque é isso, a gente está se conectando com empresas que têm os mesmos valores que a gente. E aí eu fico pensando, como futuro da marca, né, para responder essa pergunta, hoje a Volet ela tem pensado como ela também dá espaço, constrói espaços para que outros criadores cheguem. Isso é uma dor da professora que vai dentro da sala de aula e fica vendo gente muito incrível, marcas muito incríveis, pessoas independentes que eu queria que tivesse holofote, que eu queria que tivesse na Globo, que tivesse no Itaú Cultural também, que tivesse em outros lugares. Então, acho que eu cheguei num lugar e num espaço onde eu não quero mais só que a Volet fale sobre a Volet, que a Letícia fale sobre a Letícia. Eu quero outros criadores falando sobre isso, outros criadores estando na Casa de Criadores. Eu quero ser ponte de acesso para que essas pessoas cheguem na Casa de Criadores, que elas cheguem na Vogue, que elas cheguem na Globo. Então, acho que como futuro próximo, assim, né, vamos pensar, a gente tem pensado como apoiar criadores. Talvez, em algum momento, a gente até pare de fazer coleção, porque aí eu estou fomentando outras pessoas, outros criadores. Eu ainda sou estilista, ainda sou criadora, então tem muita coisa que eu quero criar, obviamente, quero jogar no mundo, mas acho que como futuro a gente quer intensificar essa ideia de impacto social e não ser só protagonista, mas fazer outras pessoas serem protagonistas também desse mercado. Gente, eu acho que a gente não tem mais pergunta e eu não quero segurar real vocês, porque são 8 horas de uma terça-feira. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês, a escuta, as trocas que a gente teve, os elogios. Muito obrigada mesmo. Quero muito conhecer vocês presencialmente, conhecer o trabalho de vocês, trocar sobre o trabalho de vocês, porque vocês estão fazendo. Enfim, eu acho que eu aprendo muito com vocês, eu tenho muitos insights também, vocês são fonte de referência para mim, é sempre uma troca muito boa, então vamos marcar, se der certo, estamos por aí com vocês, estou por aí com vocês. Ai, obrigada, Letícia, foi incrível. Pode deixar, gente, que a gente vai passar para as nossas superiores tudo que vocês estão falando aí para trazer a Lê presencialmente. Mas obrigada pela generosidade, a troca. Foi muito, muito, muito lindo conhecer seu trabalho. Que, como eu falei, gente, tem todo um outro trabalho que a Letícia faz que a gente não conheceu hoje, né? Verdade. Mas quem sabe em breve a gente encontra presencialmente. Vamos. A Tati costuma fazer uma fotinho do nosso encontro. E vou abrir a câmera aí, gente. Só vamos fazer uma fotinho para deixar registrado. Foi? Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima.